isso não, professor. Professor Felipe. Felipe, né? O que motivou a estudar no Brasil? Olha, uma decisão pessoal. Eu vim com a família, não era para estudar. Não era para estudar. Não, eu vim numa missão diplomática com a família. E quando a família decidiu ir para a Europa, numa continuidade dessa viagem, eu preferi continuar, eu não quis mais. Né? E a pessoa iria para a Áustria, né? Eu preferi ficar no Brasil por razões pessoais. Aí eu decidi, eu entrei na Universidade de Brasília, havia vaga de cortesia, porque tem duas formas de estudar no Brasil. Tem alunos que vêm via convênio, tem outros que entram via matrícula de cortesia, daquele que estava nas embaixadas, nos organismos internacionais. Então, foi decisão pessoal. Na verdade, não era para estudar no Brasil, porque eu não entendia a língua, não conhecia a língua, mas eu preferi ficar no Brasil, estudar. Uma parte, né, eu fiz a graduação e mestrado no Brasil, mas depois eu fui embora. Eu só voltei ao Brasil em 2009. Então, eu estudei durante um tempo, aqui, a graduação e o mestrado, depois fui embora e voltei ao Brasil no final de 2009. Aí decidi ficar. Aí tá até hoje, né? Então, eu paro ou vai? Não, pode continuar. Tá. Na sua opinião, existe grande discriminação racial no Brasil? Grande, depende do grau que você chama de grande. Existe muita discriminação racial no Brasil, né? O Brasil é um país extremamente racista. Racista na sua composição, na sua história, na sua formação. A formação social, a formação econômica demonstra para nós como o país é racista. Quando estamos fora, eu pessoalmente cheguei no Brasil muito novo, né? Hoje quase não estou com cabelo branco, né? O Brasil é muito racista, extremamente racista, mas não é apenas pelo fala, o Brasil é racista, não é. Nós descobrimos esse racismo por meio de análise, estudos empíricos, científicos, que contempla o mercado de trabalho. Você descobre como é que é, ou a inserção das várias camadas sociais, da composição da sociedade brasileira, que é de europeus, dos índios, dos africanos, dos asiáticos. Então, quando você avalia, por exemplo, o mercado de trabalho, com dados científicos, não é dizer é racista ou não é. Não. Com base em que você vai dizer? Às vezes com relatos do dia a dia, né, que nós observamos pela televisão, ouvir pessoas falando, você vai, olha, eu fui discriminado por causa disso, mas quando a gente analisa os dados estatísticos, você aí sim fica extremamente indignado com o nível do racismo deste país. Você não acredita nisso. Porém, do dia a dia dos políticos, não, é um país que vive em harmonia, não tem racismo, entendeu? Mas é extremamente racista. Entendi. Porém, não quer dizer, eu digo que o país é. Né? Eu convivo com pessoas, eu me lembro, a própria universidade, falando de dados estatísticos. Quando eu entrei na Universidade de Brasília, os únicos negros que eu encontrei lá eram africanos. Nenhum negro brasileiro na época que nós, pelo menos na época em que nós estávamos lá. Eu me lembro apenas de um só que fazia, né? Desculpa aí, corrigindo, um só que fazia um curso de física isolado lá na universidade. Mas em todas as turmas, em cursos que meus colegas, alguns africanos que estavam aqui, estrangeiros estudando no Brasil, fazia economia, quem fazia engenharia, alguns faziam medicina, só encontrava o negro apenas africano. Mas o negro que nasceu no Brasil, cresceu aqui, não estava. Isso deixava muita indignação para toda a comunidade africana que estudava na UNB. Por quê? Nós aprendemos que este país tem muitos negros, mas estão onde? A gente não encontrava. A universidade estão onde? Imagina que a gente morava aqui. A gente chegou, a gente morava aqui na Asa Norte, aqui na universidade, raramente você ia para a periferia. Aí quando você ia para a periferia de Brasília, aí você encontra, eu falei,
Mas eles são isso. Mas por que não é transversal? O que está acontecendo? Eu não posso responder. Vocês têm a resposta. Tá. É melhor, tipo assim, cada pergunta dar um pausa, né? Não há necessidade de pausa. Tá gravando? Fica à vontade. Ele tá gravando direto. Vocês vão responder o que vocês quiserem depois. Dentro dos... Não, já foi vítima de discriminação racial no Brasil? Se sim, poderia nos relatar? Olha, dizer vítima depende, né? Ser vítima e ir à polícia para dizer que fui vítima. Não, tem vários acontecimentos que você descobre que as pessoas reagem assim pelo fato de essas pessoas serem racistas com você. Mas não precisa necessariamente ser um fato que me levou à polícia para fazer denúncia. Não é. Mas você acompanha dia a dia. Entendeu? Fatos que acontecem, talvez com teus próprios colegas, a forma com que eles colocam as coisas. Isso acontece quase que permanentemente, até porque as pessoas, nós crescemos, eu pessoalmente, em ambiente diferente do Brasil, minha formação é um pouco diferente, nós não aprendemos a baixar a cabeça, não aprendemos a esse tipo de coisas. Deixa eu ver aí. Tá, eu vou dar só um Dá um pauzinho aí. Tá Esse é ótimo. um assunto. Qual que tá tratando? De que estamos falando? Se você já sofreu... Então você vê isso acontece no dia a dia, né? no dia a dia. Dá pausa um pouquinho. Tá. Dentro Vocês dos países... O dia a dia que você sofre essa discriminação com as pessoas. Aí já fui vítima de discriminação, aí eu fui denunciado, foi o assunto, alguém me xingou. Não, mas o dia a dia, sim. As pessoas são vítimas a cada segundo, você olhando, vivendo, mesmo que não sejam pessoas mais próximas que eu conheço, sendo maltratadas por vários tipos de discriminação. Tem vários tipos de discriminação aqui. É porque fulano de tal é negro, porque fulano de tal é mulato, porque fulano de tal é nordestino, porque fulano de tal... Aqui, às vezes, as pessoas querem ganhar prêmio Nobel de discriminação. Aqui tem demais. Se tivesse o prêmio Nobel de discriminação, teríamos muita gente com prêmio Nobel aqui discriminando os outros. Porque ele não tem nariz assim, porque o nariz é assim, tem todo tipo de discriminação. E não é só com negro, né? Nem com mulato, isso que eu tô colocando sim, aqui. com obesos, com isso que eu tô, todo tipo, por isso que eu falo prêmio Nobel de discriminação de todo tipo. Todo tipo. De gênero, de origem, de raça, todo tipo de discriminação. Aqui teríamos o prêmio Nobel para discriminação de gênero. Campeões tem demais, tem de sobra. Não vai ter nem prêmio Nobel para passar para as pessoas. Não vai ter suficiente. Vai estar disputando quem ganha mais. De discriminação por gênero, por origem, por raça. Quem mais ganha do outro aqui. Tá, dentre os países que conhecem, qual pode observar que a discriminação racial é maior? E qual seria o motivo? Olha, o Brasil eu acho que é campeão. Ele Sério? eu conheci vários países da América do Norte, vivi lá, estudei lá, morei lá. Conheci a Europa, morei lá, vivi lá, estudei lá. Eu sei que tem discriminação. O que mais dói é quando você exclui um ser humano, por exemplo, de acesso a condições básicas de sua subsistência. E durante muitos anos, exceto nos últimos anos, o Brasil começou algumas políticas de inclusão que eu encontrei. O Brasil tem mais de sua população se declara, de acordo com a estatística do IBGE, mais da metade de sua população se declara preto ou pardo. Mas por muito tempo, muitos anos, isso não diminuiu. Agora está até voltando como era antes, não posso dizer isso porque ainda os dados vão confirmar nos próximos anos. Fora do mercado de trabalho, fora da educação, fora de saúde. Como que você pode? Uma coisa é você, pelo menos tendo dificuldade, não posso conseguir um emprego bom por causa de discriminação racial, mas o Estado te dá talvez condições mínimas para você lutar. Só que aqui eu encontrei pessoas que são excluídas até da educação. Como que é? Que tipo de discriminação é esse? Extremamente para acabar com as pessoas. Esse é pior. Esse é o pior que pode existir. Educação.
Eu sei que existe educação em alguns discriminação racial e de outro tipo em alguns países onde eu vivi, onde eu passei, porém não há exclusão, por exemplo, a educação. Mas aqui sim. Ou às vezes a pessoa assume mesmo, fazem isso porque são racistas. Às vezes é melhor a pessoa assumir publicamente que é. Você entendeu? Ele é racista e discrimina as pessoas do que fingir que não é. Que não é. Aí você está lutando com um inimigo que você não sabe. Verdade. Então, eu achei pior. No que diz Bom, respeito essa é minha análise, tá? Mas eu gosto Tá. mais, você gosta do Brasil, né? Não é porque a gente tem, esse aqui é democracia, e questão de da contribuição de uma forma com que nós podemos expressar, avaliar, não é pelo fato de não concordar com algumas coisas que devemos rejeitar todo mundo. Isso que é respeito às coisas. Mas essas coisas podem mudar por meio de uma educação de qualidade para todos. É por isso que eu digo que a discriminação é muito forte que eu encontrei aqui. Que os pobres não são porque são negros, são brancos. Não, é pobre, ponto. Discriminação contra o pobre no Brasil. Não importa. Se é branco, se é negro, pior. Se é mulher, pior. Então, isso aí acontece. Mas o problema é que a educação que essa camada de madeira discriminada tem é a pior que existe. Então, são problemas complexos, mas que o Brasil, eu penso que nos últimos, pode ser 10, 15, talvez, 15 anos, assim, começou a, média, assim, algumas políticas de inclusão que foram criadas, que você hoje chega na universidade e encontra com a cara da universidade começa a mudar. A universidade encontra pobres que fez todos os seus estudos no ensino público. Não importa se é branco, se é negro, o que importa? Importa. Essa discriminação que atinge os pobres, não importando a cor da pele, origem, etc. Se nasceu no Rio Grande do Sul, ou no Maranhão, ou na Paraíba, ou em Pernambuco, não importa onde nasceu. É pobre, não teve acesso à educação de qualidade, nunca entraria numa universidade pública, nunca chegaria no Instituto Federal de Brasília via Enem, que concede. Então o Brasil começou, sim, reconhecendo que esse é um problema social, muito importante ser resolvido, e tem tudo a ver também com o crescimento econômico, a produtividade de um país. Então são coisas bem complexas, não são discursos simples. Discriminando uma grande parte de sua população, você compromete o crescimento econômico, compromete a produtividade e a qualidade dos serviços públicos, etc. Isso torna-se uma sociedade insustentável em vários aspectos, né? Quando você exclui uma grande parte da sua população, mais da metade da população, por exemplo, que estuda hoje no Brasil, de onde? Escola pública ou privada? O que vocês acham? Pública ou privada? Pública. E nunca teria acesso a entrar na universidade. Porque eu entrava na Universidade de Brasília, me lembro na época, 99,9% vinha da escola privada para entrar. Porque o vestibular era barra pesada. A formação básica não permitia esses colegas hoje que estão hoje no instituto, estão na universidade. Mas se a gente colocasse vestibular e nível aqui, não vai entrar. Bom, mas será que isso é suficiente? Não é suficiente essa entrada de todos na escola pública. Como que fica a universidade? Porque a discussão que se levantou, né? Vai piorar a qualidade, é mais argumento da discriminação. Ou criamos mecanismos para melhorar a qualidade para todos. E damos acesso também para todos. Ok? Mas se a gente for dizer, não, até que se melhore a qualidade do ensino básico, no ensino, no nível médio, então vamos abrir vaga. Aí sim, todos seremos mortos. Todo mundo morreu, aí você não vai melhorar nada. Tá. Em relação às cotas de inclusão no Brasil, para negros e pardos, índios em concurso público e em universidade, qual a sua opinião?
Olha, tem debates, né? Pessoas a favor, pessoas contra, etc. Então, eu não gosto, não quero muito dizer se eu sou contra, sou a favor. Eu acho que eu considero isso como uma política pública. Ok? Qualquer política, fazer política, faz assim. O que se faz em política? Entendeu? Seja da política pública, seja qualquer tipo de política que a gente faz, é em prol das pessoas. Entendeu? Agora dizer se eu sou a favor, contra a política de interesse, acho que não. Eu acho que essa forma que o Brasil adotou é necessária para a inclusão de sua própria população, entendeu? No sistema produtivo, participando, entendeu? De todo esse processo, né? Da construção, da formação de um Brasil melhor, um Brasil que dá oportunidade para todos os seus cidadãos, seu próprio povo. Ok? Você não pode ficar apenas num debate de quem é contra, quem é a favor. É necessário essa política pública. Não é admissível que o Brasil olhe seus próprios cidadãos vivendo miséria, não tendo acesso à educação, que é por meio da educação que esses cidadãos conseguem de alguma forma melhorar de vida, entendeu? Podendo assim exercer a plena cidadania por meio da educação. Excluir, dizendo que não, aceitando cotas, seja para a universidade ou para concursos públicos, isso vai piorar a qualidade. Pelo contrário, as pesquisas demonstraram, desde que as políticas de inclusão nas universidades, que os alunos que entraram via cotas não têm desempenho inferior, entendeu? Ao desempenho daqueles que entraram sem cotas. Em alguns casos, eles têm desempenho melhor, porque se dão, se entregam, estudam e têm um desempenho melhor. Você pode pesquisar. Os dados já estão aí, porque já tem mais muitos anos que essa política já, não tanto, mas já tem um período considerável. Tem dados de várias universidades, os alunos que entraram via cota. Então, é uma política necessária, fundamental, deve existir. Isso que eu acho ainda, ele é muito tímida. Não é, de jeito que está sendo feita, essa política, de jeito que está sendo implementada, ainda tem muita falha. Você entendeu? Não é, sim, a ideia em si, ele é fundamental. A política pública é necessária, mas tem muitas falhas que precisam ser corrigidas. Né? Muita coisa tem que fazer. Se o senhor pudesse fazer algo para modificar e melhorar essas políticas, o que faria? Se pudesse fazer algo para melhorar essa política, eu tenho que participar da política. A única forma de você fazer para melhorar não é ficar falando na televisão. Participa da política, mas a nossa condição, às vezes, estou aqui como professor, sou muito feliz como professor, porque por meio de mim, passa milhares de pessoas. Amanhã vocês serão diretores, reitores, professores, gestores, analistas, etc. Alguns vão ser deputados, senadores, não sei. Então, como professor, o professor desempenha um papel fundamental no processo de transformação de uma sociedade. Verdade. E o professor precisa, a primeira coisa, é transmitir valores. Algo que eu posso fazer hoje. A primeira resposta que eu te dei. Se quer mudar uma coisa para melhorar uma política pública, participa da política. Primeira coisa. Você não pode fugir da política. Participa da política. Mas como é que você vai participar da política? Porque temos muitos políticos aí. Estão participando da política e não estamos vendo o resultado. Mas a melhor forma não é ficar argumentando apenas. Participa da política e melhore de que forma? Por meio de valores éticos e morais. Valores universais. De defesa aos direitos humanos. Porque a falta de defesa aos direitos humanos, a falta de transmissão desses valores aos nossos alunos,
A sociedade é que provoca tudo que você vê aí. Porque eu sou contra uma política pública por falta de valores universais, de direitos humanos, direito à vida, direito ao respeito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, que foi tema do Enem, por exemplo. Meu Deus é o perfeito, meu nariz é o melhor. Você não respeita as diferenças. Então, quem vai fazer isso? Eu penso que, eu como professor, que gosto de ser chamado de professor Felipe, porque eu gosto de ser chamado de professor. Eu acho que a melhor forma de fazer é transmitindo valores, e não é fazer discursos bons. Não é. Participo da política, e no meu caso, como não sou político, não faço política, como professor, assim, transmitindo valores da ética, da moralidade, entendeu? Valores universais de respeito à liberdade, aos direitos individuais e coletivos, da fraternidade. Esses são valores fundamentais e básicos para transformar qualquer tipo de política. Se você é antiético, imoral, não adianta participar da política, de hoje em dia. mesmo que você participe da política, porém, uma pessoa imoral, antiético, não adianta fazer política. Se vai apodrecer ainda, vai se tornar, a política vai se tornar podridão. Aí, por quê? Os valores básicos do respeito ao bem público, sabendo que o que é público é sagrado. Esse é o princípio básico quando você entra no serviço público. Antes mesmo de entrar no serviço público, você precisa saber que o que é público é sagrado. Vocês são crentes, católicos, cristãos? É católico. Vocês cristãos? Vocês conhecem a Bíblia? A Bíblia chama-se Bíblia Sagrada, né? Você pode pegar a Bíblia e rasgar? Você, pessoalmente, é cristão ou não? Não. Você é cristão? Você é cristã? Você é cristão? Você pode pegar a Bíblia e rasgar? Não. Porque respeita a Bíblia, não é? Não. Você respeita, né? Sim. Um pequeno exemplo básico que eu queria dar para fazer. Então, o que é sagrado? O que faz quando você acha que uma coisa é sagrada? O que você faz com ela? Dá um respeito, né? A gente se Que respeita. cuidado você tem com aquilo ali. Então, esse é um princípio que nós, como professores, nós, cidadãos, nós que desejamos uma mudança dessas políticas públicas, o que fazer? Esses valores que precisam ser transmitidos. Ponto de partida. O que é público é Sagrado. ponto de partida. A partir daí, como o que é público é sagrado, o servidor público está cuidando de uma coisa que é sagrada. Então, se é sagrado, imagina o que ele precisa. Você já ouviu para a missa, né? Aqueles que cuidam das coisas sagradas lá da Igreja Católica, com aquele respeito, porque tudo que está lá é sagrado para eles. Até as roupas que usam são sagradas, tudo é sagrado. Então, o cuidado é diferente. Por isso, o que precisamos transmitir não é discurso, conhecimento, é fulano de tal, sabe muito disso. Não adianta. Valores éticos, morais, universais, de respeito à liberdade, de respeito aos direitos humanos. A Carta Universal dos Direitos Fundamentais, básico dos direitos humanos. É dessa forma que a gente transforma a sociedade, que a gente muda políticas públicas. Sim, antes de fazer a última pergunta, eu gostaria de saber uma opinião assim. Se eu acho que quanto a relação a essas questões raciais que estão impondo assim no dia a dia, você acha que o pensamento humano ele volta a retroceder? Assim, Em na que sentido? Esclarece bem a sua pergunta. Retroceder em que sentido? Não sei se o senhor conhece a história do Brasil. Retroceder assim para a era da escravidão. Mas dos negros. não é que retroceder. O que acontece é isso mesmo. Se alguém, de que seu tataravô tinha escravos, ok? Os escravos tinham até uma expectativa de vida que eu não posso explicar para vocês. Servia enquanto tinha força para servir. Se não tem mais força para servir, não sei o que ele fazia com eles. Eles tratados como animais, não como seres humanos. Bom, se tem o tataravô, meu tataravô tinha escravo na fazenda, que cuidava da fazenda, de café, de cana-de-açúcar, não sei de que mais lá, que trabalhava lá na fazenda, escravo que não recebia nada. Porque muitos aprenderam o quê?
Aprender que os outros têm que trabalhar como escravo, eles ganhando. Até que você se levante um dia para ameaçar o poder dele, ameaçar o lugar dele, que ele se levanta contra você. Esse é um problema extremamente sério. É isso que acontece geralmente em muitos lugares, em muitos países. A ascensão daquele que sempre foi pobre gera no ser humano. O ser humano é complexo. O ódio e o ciúme. Já tem o ódio, vai pensar, esse que andava fedendo vai viajar comigo no avião, sentar ao meu lado. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. As pessoas, na maioria, muitas pessoas não se contentam com o progresso do seu próximo, não. São pouquíssimas pessoas que aceitam que o próximo tenha progresso. Aí imagina alguém que sempre lavou seu sapato. Certo? Sempre cuidou das coisas que você não quer nem saber. Amanhã, essa pessoa se levanta, olha, você e eu agora somos iguais aqui, ninguém é escravo de ninguém, podemos trabalhar, você ganha o mesmo salário que... Não é fácil ser aceito por uma sociedade de qualquer forma. Até ter um vizinho que um dia ou outro te pedia ajuda todo dia. Amanhã vê que você já compra uma casa maior do que a dele. Mas que história é essa? Onde que ganhou esse dinheiro? Como é que... O ser humano é complexo. Então, por meio de valores, que eu acabei de dizer aqui, da educação, baseada, numa educação baseada em transmitir valores universais, de respeito ao próximo, da fraternidade. É por meio disso que você muda a concepção do meu passado. Ah, mas o passado, ele sempre foi escravo, tem que conviver sempre escravo. O filho dela tem que ser escravo também do meu filho. O tataraneto dele tem que ser escravo do meu tataraneto. As pessoas pensam que as coisas têm que ser assim. Se você quiser quebrar isso, gera um problema, conflito social, gera conflito. E isso tem que acontecer mesmo. O conflito temos que encarar isso dizendo que sim, tem que mudar. É inaceitável que isso aconteça. É isso que precisa ser feito. Que não podemos baixar o braço. A sociedade não pode aceitar E aceitar tudo no que... século XXI. Se entendeu? Não pode mais. Isso é uma lembrança extremamente triste da escravidão. De pessoas que foram arrancadas em suas terras, não por vontade própria, não queriam. Foram arrancadas. As pessoas não queriam. A história conta talvez mal ensinada em alguns casos. Foram arrancadas e diz, olha, você, teu tataraneto, teu bisneto, etc., todo mundo vai ter que ser escravo, não pode ter ascensão na vida. O que eu digo não apenas questão apenas racial, acontece com o ser humano. Se ele não aprender valores básicos, universais, respeito aos direitos humanos, da igualdade, da fraternidade, da justiça social, se não aprender esses valores, dificilmente aceita que seu vizinho tenha progresso como ele está tendo. Isso gera ciúme e ódio. Pode até te matar, sem motivo. Só porque tem um ódio, puxa. E como é que ele é assim? Por que ele tem sucesso e eu não tenho? Esse é outro caso. Outro caso é, por que ele está tendo sucesso? Daqui a pouco ele vai lutar mesma vaga com meu filho na universidade, no emprego público. É para isso mesmo. Porque todos são iguais, sim. Porque ele não pode, o filho dela não pode, só o seu. Então são coisas extremamente complexas que a sociedade precisa se encarar. E não fingir que não existe. Porque quando você finge que não existe, aí perpetua essas situações satânicas. Eu classifico isso. Situações diabólicas. Desculpa aí. Não, tranquilo. Só para finalizar, se eu puder responder, né? Assim. Espero não estar falando besteira aqui. Né? Não. O senhor tá... Tá nos ajudando bastante. É assim, muitos negros tornaram-se, né, verdadeiros ícones, né, para a história negra, né? E assim, diante disso, por que então ainda existe tanta discriminação social, racial, não só no Brasil, mas de uma forma generalizada? Olha, existem países, quando faz-se generalizar, é bom colocar um ponto, uma vírgula,
ponto vírgula aí, ó, ponto vírgula. Diz, olha, não é bem assim. Existe uma discriminação generalizada no Brasil. Existe uma discriminação generalizada. Você encontra aqui recentemente nos Estados Unidos vários conflitos, né? Nos Estados Unidos. Em alguns países você encontra limitados, certo? Você vai para a Europa, você vai encontrar a questão de os imigrantes estão sendo discriminados, sendo eles não apenas negros, árabes, etc. Você viver na Europa, se você encontrar um conflito de racismo lá, não é apenas o contra negro. Não, às vezes você vai em algum país da Europa, não vou citar o nome, onde o negro é mais aceito que o árabe. O árabe tem pele clara, mas ele não tem pele clara igual um europeu lá da Dinamarca, da Alemanha, da Finlândia, etc. Mas ele não tem pele negra, certo? Ele não se considera também negro. Ele não é negro, mas o europeu também não o considera como branco. Então, se vai a alguns países da Europa, onde o negro aceita, o árabe não quer. Aí você chega em outro país e diz, não quero negro. Então, essas coisas existem assim. O que muda a questão da discriminação não é porque um fulano de negro se tornou ícone. Isso não, por que isso vai mudar? A história demonstra que a capacidade... O problema é a história, né? A história... se eu continuar dizendo o seguinte, ó, cuidado, negro é ladrão, negro é ladrão, negro é ladrão, na televisão, negro é ladrão, negro é ladrão, criança nasce, negro é ladrão, cuidado, negro é ladrão. Criança nunca, mesmo que o negro nunca roubou, se criança vê o negro, ladrão, ladrão, ladrão. Criou-se Essa imagem, né? durante séculos e séculos. É fácil você pegar um átomo, vocês aprendem física, fizeram Enem, né? Física. Átomo, o que é átomo? Que átomo é... Deixa eu ver. Tudo bem. Fugir. Mas vocês aprenderem física, sabe o que é átomo, né? Vocês já ouviram falar de bomba atômica? Sim. Tá, tudo bem. O átomo, vamos dizer, é fácil você pegar o átomo e destruí-lo. Há um sábio que já disse isso. Há um gênio, posso até chamar entre aspas, uma pessoa muito bem conhecida, mas não é fácil destruir o preconceito. Você pega um átomo em 1 segundo, talvez em 5 segundos, pá! Você pode acabar com o átomo, transformar em outra coisa. Não sei em que, mas é o preconceito. Muito difícil. Não é impossível de acabar com ele, mas extremamente difícil. Então não é porque um ícone, fulano tal negro, tem um ícone, aí isso poderia ter ajudado. Não, porque o ser humano é extremamente complexo para você mudar, entendeu? Toda uma coisa que está, entendeu? Que foi gerada durante séculos e séculos, décadas e décadas, entendeu? Então, por isso continua, porque o ser humano não mudou. É difícil mudá-lo, mas não é impossível, por meio de uma educação de qualidade, por meio da Igualdade. Da transmissão desses valores que eu coloco universais. Porque se você estiver numa sociedade que não reconhece os valores universais, como é que você vai acabar? Porque você vai respeitar aquele negro que se tornou ícone, não sei, no futebol, não sei em que mais, alguma coisa. Os outros não. Você entendeu? Se vai, ele pode entrar, os outros não podem entrar. Isso acontece. Por quê? Não é porque fulano de tal se tornou ícone, então vamos respeitar os outros. Não, é questão de reconhecimento desses valores universais. Entendeu? Valores básicos de reconhecer que o ser humano não importa. Ele é o ser humano. As diferenças, devemos conviver com elas, somos diferentes. E fica beleza ser diferente. Quando é diferente, é show de bola. As cores diferentes, as cores diferentes, dá uma beleza diferente. Tudo amarelo, tudo vermelho. Pode ser. Algumas pessoas gostam assim, não tem problema. Respeitamos. Outro não, mas eu quero vermelho com amarelo, com verde. Respeita! Mas como é que isso? É por meio de valor, desses valores que nós precisamos
ensinar, explicar. Respeita esses valores. E a impunidade que existe, que perpetua essas coisas. Quando alguém não respeita esses valores universais, achamos que é normal. Mas não, foi uma brincadeira que ele fez. Fica tão comum, né? Aí que tá. Então, construímos uma sociedade baseada nesse tipo de coisas. Na hipocrisia. Então, não fica difícil a gente, entendeu? Levar as pessoas a respeitarem esses valores universais. Então, não é o fato, eu penso assim, não é porque o fulano de tal se tornou ícone disso, tem que ser respeitado. Não é porque o ódio, o que faz com que as coisas, às vezes, não andem com velocidade desejável, é o ódio. Como se fez na Alemanha. Os judeus não eram negros apenas. Tinha sim, tem negros que praticam o judaísmo, que são judeus. Mas quando eles foram exterminados na Alemanha, é por causa de quê? Aí estudar lá, o nazismo lá, exterminando as pessoas de jeito que foi feito, porque ódio racial de uma pessoa, de um grupo de pessoas que acham que sim, nós somos, tem que ser loiro, tem que ser assim, se você, isso aqui não presta, é isso aqui, então ódio surge assim. Por isso que eu chamo dessas coisas, são coisas diabólicas, as coisas satânicas, que não tem origem boa. O ódio racial, essas discriminações todas têm origem diabólica, satânica. Se você já ouviu Satanás, se você me perguntar, eu já vi Satanás. Você já viu onde? No ódio. Onde você vê o ódio, se vê Satanás. Onde que está o diabo? Mora lá, onde está o diabo? Está no ódio. O ódio. Não há respeito ao seu próximo. Quando falta fraternidade, falta valores universais, lá mora o diabo, lá mora Satanás, não mora mais nada. Satanás não vai caçar Satanás na rua para ver. Talvez você não se encontre com ele. Você vai vê-lo no dia a dia, quando você vê essas coisas acontecendo. Essas coisas que vocês estão perguntando. É lá que é Satanás, ele está aí. Essa é a forma dele de atuar. A gente só quer agradecer a entrevista, né? Em nome dos nossos outros dos alunos que não pôde Eles estar acabaram aqui de presente. subir aí. O que eles passando. A gente agradece o senhor. Fiquem à vontade, Obrigada. estamos à Ajudou disposição. muito. Espero que eu não tenha falado besteira aqui. Não. Não, o senhor falou. Acho que o senhor falou necessário. Isso já